Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos estar refletindo na palavra do Senhor em Salmos 88, do versículo 1 ao 6. E a palavra do Senhor diz assim: Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chega a tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida jaz à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, como um homem sem força, atirado entre os mortos, nos quais os feridos de morte que jazem à sepultura, dos quais tu não te lembras, e são desamparados das tuas mãos. Puseste na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos do abismo. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, o salmista está expondo a Deus aquele momento que ele estava vivendo, um momento de angústia e pavor, um medo extremo. E o interessante é que ele expõe isso de uma maneira que, ao fazermos a leitura, pensamos assim: o salmista está atribuindo esta angústia ou este medo a Deus, como se Deus tivesse escolhido que ele passasse por isso. Eu afirmo a vocês, irmãos, Deus não tem prazer no medo ou na angústia do ser humano. Não. Deus tem prazer naquele que entende o seu mau caminho e volta para Deus para fazer aquilo que é correto. Deus tem prazer nestas atitudes. Deus não tem prazer em ver o ser humano sofrendo. Deus não traz as angústias e os medos para que o ser humano venha sofrer para aprender. De forma nenhuma. Tudo aquilo que escolhemos na nossa vida é aquilo que de fato iremos ter que enfrentar. Enfrentar o medo em algumas situações é muito difícil. Medo de perder. Todo ser humano não está preparado para perder nada do que conquistou, com certeza. Mas o medo ele pode se tornar tão forte dentro de nós que ele também vai impedir de conseguirmos algo, como um impeditivo. Medo de fazer porque não vou conseguir. Lidar com essas frustrações do dia a dia. Lidar com tudo isso que está acontecendo no nosso dia a dia é muito difícil. A gente tem que prestar atenção. Quando o medo, a angústia, as aflições começam a aumentar, vamos assim dizer, de proporção, temos que de fato levantar um alerta dentro de nós. Buscar sim a Deus como o salmista fez, mas não apontar como se Deus tivesse escolhido que nós viéssemos a passar por este medo, esta angústia. Não, devemos fazer da forma correta e da forma sadia, buscando a Deus com humildade de coração, buscando a Deus de forma correta através da humildade. O Senhor nos advertiu, o próprio Senhor Jesus nos advertiu na sua palavra, dizendo que no mundo a gente teria as aflições, mas não temas, eu venci o mundo.
Assim como Jesus venceu o mundo por nós, nós conseguiremos vencer da mesma maneira todas essas angústias e medos que vêm ao nosso encontro muitas vezes. Algumas vezes foi eu mesmo que provoquei toda essa angústia. Outras, não. Eu tenho que enfrentar ela por situações. Mas não devemos jamais reclamar ou atribuir esta aflição, este medo, essa angústia, esse pavor a Deus ou qualquer outra situação. Devemos sim ter maturidade para enfrentar este medo. E jamais deixar o medo chegar a uma proporção tamanha que me faça parar diante de Deus. Parar no sentido de não conseguir ver a glória dele na minha vida. Conseguir parar através que ele impedir das bênçãos de Deus, daquilo que Deus quer fazer através de mim, parar por completo. O medo tem poder para isso se eu deixar. Agora, se eu não quiser fechar a porta do medo e dizer, medo aqui não, com certeza isso vai primeiramente alegrar o coração de Deus, porque vai começar a gerar dentro de mim a maturidade necessária espiritual para enfrentar as dificuldades da vida. Devemos sim enfrentar o nosso eu, com certeza. E assim como o próprio salmista no Salmos 23 falou, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. É desta maneira que eu tenho que trazer Deus para essa situação. Eu vou passar pelo medo, eu preciso passar por esta angústia, mas eu vou trazer Deus para essa situação. E eu te afirmo, irmão, se tu trazer Deus para essas situações, você vai ser vitorioso com certeza, porque o nosso Deus não é um Deus de derrota, não é um Deus que perde guerra, é o Senhor dos exércitos que caminha conosco, e dele é a vitória, e dele são as lutas e as batalhas, dele, o Senhor dos exércitos. Confie no Senhor teu Deus, entrega os teus caminhos a ele e o mais ele fará. Com certeza isso vai atribuir algo dentro de mim que gera nutrição que vem da parte de Deus. O Espírito Santo anseia estar conosco, anseia nos ajudar, anseia que a obra de Deus se cumpra na minha vida e na sua. Mas o medo não pode ser maior que o nosso Deus. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade e de extrema angústia, devemos sim clamar a Ele, ao nosso Deus, e atribuir a Ele a vitória sobre essas angústias. Faça isso e você será um bem-aventurado. Louvado seja Deus, que a palavra de Deus neste dia, neste momento, possa ter acrescentado a fé necessária para enfrentar os medos e as angústias que fatalmente iremos ter que enfrentar neste mundo. Em nome de Jesus, fique em paz e até a próxima, se Deus assim o permitir. Valeu!